Já com o presidente Omar Coelho, né? Hoje a gente amarrou essa entrevista agora para o nosso Bola Quente. Durante o dia nós confirmamos e o presidente pode falar desse momento do CSA. Aliás, circulou nas redes sociais um áudio do presidente endereçado aos conselheiros, com o presidente realmente assumindo todo esse momento que vive o CSA. O senhor confirma? Boa noite, presidente Omar. Boa noite, Warner. Boa noite, ouvintes da 98. Eu, primeiro de tudo, Warner, eu queria me dirigir à torcida do CSA. Aos verdadeiros torcedores, aqueles que torcem em favor do CSA e não contra o CSA, dizendo-se azulinos. A dor que eles sentem é a mesma que eu estou sentindo. A gente não esperava jamais esse rebaixamento da forma que veio. Mas, lamentavelmente, é um fato. E o que cabe a nós agora é levantar a cabeça, corrigir os erros que aconteceram, porque se tivéssemos acertos, isso logicamente não teria acontecido, e partir adiante para deixar o CSA no lugar que ele merece, porque eu estou no meu primeiro ano de gestão, ainda em 3 anos, e o meu compromisso foi deixar o CSA na Série A. A mensagem ontem enviada para os conselheiros, presidente. E fiz realmente, porque o ambiente do conselho, desse conselho atual, é um ambiente de torcedores e de torcedores exaltados, e eu acho que precisava dizer para eles aquilo que eu sinto, né? E nunca fugi de nenhuma responsabilidade, ao contrário, quando eu erro, eu assumo meus erros, não passo para outros, como a gente estava acostumado a ver isso no CSA. E por isso assumi as responsabilidades todas, que cabe a mim, e cabe a mim também fazer uma nova gestão, mais um ano, consertando tudo que deu errado. Foi uma experiência, para mim, muito difícil, essa do futebol. Eu tenho costume e sempre gerenciei as minhas atividades muito bem, e nesse primeiro ano logo houve esse rebaixamento, mas que é provisório, e eu assumo a responsabilidade de tudo, porque eu tenho isso em mim. Eu não passo, volto a repetir, eu não passo para os outros aquilo que me cabe. Agora, sei também de todas as dificuldades que nós tivemos, desde o início da gestão, um a favor contra muito forte, para que as coisas viessem a dar errado, e isso realmente terminou refletindo em todo o grupo, e a gestão nesse primeiro ano não foi vitoriosa. Presidente, nós ouvimos de ontem para hoje, inclusive ontem, né, dentro da nossa jornada esportiva no Bola Quente, e hoje já ouvimos um trecho, e o presidente do Conselho Deliberativo, Rafael Tenório, falando a respeito de finanças do clube, o CSA, né, precisa fazer uma prestação de contas mais detalhada, até mesmo para poder contar com o apoio futuro dele. Isso precisa ser bem esclarecido, não acreditar no término do CT, do novo CT do clube, quer conhecer as finanças e negociações, né, que foram feitas com os jogadores, a questão relacionada também à situação trabalhista do clube, entre outros detalhes financeiros do CSA. O que é que o senhor pode falar nesse instante para a grande torcida azulina, presidente? Primeiro, é que eu acho muito engraçado o ex-presidente está falando em prestação de contas, né? Ninguém sabia exatamente como foi ano a ano as prestações de contas do CSA, porque ele não prestava. Foi tudo feito já no final da gestão, e aí se tomou conhecimento ou não, porque foram tantas que foram prestadas ao mesmo tempo, né? E que eu sempre estive do lado dele, nunca o traí, é bom deixar isso bem claro. E então é muito engraçado ver quando ele se preocupa tanto com prestação de contas, quando é dos outros. Mas eu estou muito tranquilo em relação a isso, porque eu, inclusive, já está no Conselho Fiscal a minha prestação de conta do 3º trimestre. Prestei do primeiro, prestei do segundo e prestei do terceiro. E está tudo muito bem. Se vamos terminar o ano com um déficit ou não, isso é um problema da gestão. Eu tenho que entregar o clube daqui a 4 anos sanado, todo limpo. Isso vai acontecer. Não tenho uma ação trabalhista contra a minha gestão, não tem. Ao contrário de que eu recebi, para você ter uma ideia, Wada,
eu já paguei da gestão passada mais de 1.200.000 só de coisas que ele não pagava, deixava para lá, como empresários, dívidas com jogadores, e tudo isso nós fizemos, mas isso eu tenho e vou apresentar, como apresentamos no Conselho, só que ele saiu na hora de apresentar as coisas dele, ele saiu da reunião do Conselho e abandonou, né? Por sinal, das 3 assembleias que ele participou, ele saiu das 3 no meio do caminho. Então, isso precisa ser bem esclarecido. Uma empresa, se termina um ano com déficit, ela vai buscar recursos, e isso pode acontecer com o CSA. O que não há no CSA é uma gestão temerária. O que houve é que nós perdemos receita. O maior patrocinador do CSA foi nos tirado, que era a Camponesa. Fora isso, outras ações que tentamos buscar foram obstacularizadas, não sei por quem, mas isso nos fez perder uma receita da programação que estava. Mas isso não vai faltar dinheiro. Nós vamos cumprir com todas as obrigações. E eu não terminei o CT completamente, como ele não terminaria, com os recursos que ele deixou. Só isso. Mas nós vamos nos mudar em dezembro, e as partes que estão faltando, nós vamos concluir o ano que vem. O problema é que a campanha para tentar desmoralizar e desmerecer a atual gestão é muito grande. Exclusivamente isso. Nós vamos deixar o CSA com o CT pronto, um CT, que volta a repetir, faraônico, um CT que só a cozinha tem 170 metros quadrados, um projeto que só a portaria está custando quase R$500.000. Esse foi o presente que nós ganhamos. Mas nós vamos concluir e vamos deixar funcionando normalmente. Presidente, o grupo de jogadores, né? Gostaria que o senhor falasse a respeito do grupo atual, quantos jogadores ficam, qual o planejamento que você já tem junto à área de futebol, os gastos que o CSA deve ter justamente para essa Série C do campeonato, ou seja, para as outras competições do próximo ano, presidente. Veja bem, isso já está tudo planejado, e o Raimundo Tavares ficou dessa semana ainda sentar para poder preparar o CSA para essa nova etapa. Era uma coisa que ele não gostaria. Mas tem contratos de jogadores que já são rescindidos automaticamente, porque o clube desceu para a Série C, né? E o projeto de uma folha mais enxuta e com jogadores com perfil melhor para a Série C, isso já está tudo projetado através do Raimundo. Outra coisa que a gente precisa dizer é que a gente tentou trazer jogadores com um perfil melhor para a Série B, né? Jogadores que atuaram muito na Série A, que foi um grande equívoco. Lamentavelmente, isso aí, na montagem do time, e eu confiei nas pessoas que estavam montando, né? Eu volto a repetir, eu não sou uma pessoa ligada diretamente ao futebol, estou lá como gerenciador, não fui eu que fiz falta, não fui eu que fiz gol, e aprovava quando vinha o nome do atleta, passando por todos os setores competentes. Lamentavelmente não deu certo, como não dá certo em vários outros times, né? É uma coisa que faz parte do futebol. Eu não vejo isso como uma coisa absurda. Senão o Grêmio não teria caído com um orçamento de 300 milhões quando caiu. Às vezes o time não dá liga, e foi o que aconteceu conosco. Praticamente não coloquei nenhum treinador para fora, eles pediram para sair, né? Como foi o caso do Moza, que foi o que montou, a verdade, o time inicialmente com o Ítalo. A responsabilidade é minha, fui eu que assinei os contratos. Eu nunca fui de me isentar de responsabilidade. Você não vai ver eu nunca dizendo a responsabilidade foi de A, foi de B, foi de C, e eu fui enganado. Não fui enganado, não. Eu fiz sabendo. Agora, as coisas não deram certo. O presidente é o Jorge Moraes. Boa Jorge. noite, né? Boa noite, presidente. Em primeiro lugar, eu queria deixar uma coisa aqui bem clara. Pela primeira vez, eu estou ouvindo o presidente Omar Coelho falando e dando nomes. Falando, justificando, explicando
e responsabilizando. Porque o que eu tenho ouvido ultimamente é somente um lado dizendo que o culpado é o Omar, porque o Omar, porque o Omar, porque o Omar, e o presidente Omar calado. Cheguei até a dizer hoje no comentário que estava sendo omisso no momento em que estava sendo divulgado aí em tudo que era lugar o nome dele, e ele não respondia à altura. Não é para brigar, não, para pegar uma faca, pegar um revólver e sair atirando, não. É para responder à altura, em primeiro lugar. Então, hoje, agora, eu estou vendo coisas sendo rebatidas aqui nesse programa do que vem sendo dito no dia a dia em relação ao CSA. Esse é o primeiro detalhe que eu faço, é a primeira colocação. O senhor acabou de dizer que pagou mais de R$1 milhão só de dívida da gestão anterior, de compromissos assumidos e tudo mais. E vem mais por aí. E vem mais por aí. E ontem, o ex-presidente Rafael Tenório disse que o senhor não pagou INSS durante o ano todinho do CSA. Não pagou INSS. E mais um detalhe, e FGTS, INSS, essas coisas todas. E mais um detalhe, que o senhor vai deixar o CSA com uma dívida de R$6 milhões. E terceiro, que eu ouvi, Valmari, não adianta olhar para o ano passado, ele disse isso, disse que eu ouvi, R$6 milhões. Rafael, ligue para cá para dizer se é mentira ou não o que eu estou dizendo aqui. Ele falou, R$6 milhões vai deixar uma dívida do CSA. E que tem uma folha de pagamento de R$1.700.000 e que o CSA não paga essas despesas até o final do ano. Primeiramente, Jorge, eu queria dizer o seguinte, eu fiquei calado esse tempo todo, não foi por desejo próprio, não. Foi que eu estava lutando pelo bem da equipe. Esse tumulto que foi gerado desde o primeiro dia da minha gestão, quando o Rafael ligou para mim dizendo que queria controlar as finanças do clube, e eu disse, ora, Rafael, e isso ele foi para público dizer. Então eu não tô criando um fato. Isso é público e notório. Eu disse, olha, Rafael, eu passei 4 anos como seu vice-presidente e você nunca me mostrou sequer um saldo. A gente só tomava conhecimento, só veio tomar conhecimento em 2019, aliás, 2020, como a gente teve a apresentar, quando a gente teve a apresentar todas as prestações de conta de uma vez só, porque a gente ia ser punido pelo Profut, né? E, então, o gestor sou eu, a responsabilidade é minha. Você está aí para tocar a obra, você foi tocar a obra, e nos primeiros meses, até maio, até a carta que a doutora Bianca mandou dizendo que não cuidaria mais da obra, era toda na mão deles. O que a gente só fazia é pagar. E quando ele foi à imprensa e começou a falar, porque o CT aí despertou, o que é que está vendo? Vamos botar uma fiscalização? Na semana que a gente botou a fiscalização, eu recebi a carta da doutora Bianca e dele, dizendo que se afastava, porque não ia mais compactuar com nada. Compactuar com nada o quê? Todos os contratos foi ele que fez. Todos os contratos. Eu só faço cumprir os contratos da obra. Recebi o dinheiro da obra e enfiei todo lá dentro. Volto a repetir, uma obra faraônica. Uma obra que não é para o CSA, mas a gente vai terminar. Se o dinheiro não deu, o dinheiro que ele deixou, que a Braskem deu, que isso como se fosse uma grande conquista. A Braskem tem indenizado o CSA por uma perda lamentável que foi o Mutange, mas qualquer um que estivesse ali teria feito a mesma coisa. E nós contribuímos efetivamente para aquele dinheiro. Tivemos reuniões com a Braskem, tratamos da questão que só a área no valor material não tinha que ser levantado, tinha que ter a história, teria que ser indenizada também naquela região. E aí conseguimos o dinheiro passou parado numa conta que ele dizia que era uma conta única para a Braskem, e quando eu assumi, caía lá dentro sócio-torcedor, caía lá dentro camisa da Volt,
uma mistura danada. Foi quando eu descobri que ele tinha tirado 500 mil da folha do CCA e jogado lá dentro do dinheiro do Matheus Felipe. Recebi o dinheiro com 600, 700 mil na conta. Grande case de sucesso esse, uma empresa que termina a sua gestão e não tem um fundo para capital de giro. Quando 2019, em janeiro de 2020, nós tínhamos 23 milhões de saldo. E ele sabia que sempre há uma diferença de 3 a 4 a 5 milhões para cada ano. Ele podia ter pego esses 23 milhões e dividido para a gente assumir e ter um capital de giro. Recebi o CCA sem dinheiro em caixa, praticamente. Esse negócio de dizer que deixou, é mentira. A contabilidade esclarece, mostra tudo. A nossa contabilidade hoje é de fazer inveja a qualquer um. Você clica no valor da despesa e abre-se a nota fiscal, coisa que na gestão dele também não teve. É muito fácil chegar e falar. É porque ele realmente é um mito para o CSA. Agora, ele esqueceu também de que ele conseguiu essa ascensão todinha com todos nós unidos, um segurando o outro. Quando ele tinha os impasses dele lá dentro, quem chegava para resolver era eu. Então, isso tudo não vale. O que vale é que o Omar é um péssimo gestor, o Omar é um omisso. Pergunta aos jogadores quais foram as minhas omissões, qual o meu comportamento dentro do CSA, o que eu estou projetando que não pôde aparecer por causa dessa infelicidade do futebol profissional. Veja uma base que foi montada rapidamente, mas com coisa correta, como está dando resultado, e quantos frutos nós teremos quando o base, ele além de extinguir, ele achava que era despesa, contra a vontade da gente que dizia que era investimento. Então agora é fácil, é um milionário, qualquer coisa ele resolve, diferentemente de todos nós. Vou repetir, qualquer empresa que tem dificuldade busca o mercado financeiro. Eu estou buscando as viabilidades para terminar o ano na melhor maneira possível, pagando os compromissos, e os que não forem pagos até o final do ano serão pagos no ano que vem. Não tem problema nenhum. Qual é o clube brasileiro que não passa por isso? O que eu preciso, eu volto a repetir, é no final da minha gestão, deixar um clube com fundo de caixa, que eu recebi sem ele, na Série A, e sem dívida nenhuma, que não vou deixar dívida. Eu sou um cara responsável, eu tenho um nome a zelar no meu estado. E não vou ver meu nome na lama por causa de A, de B e de C, não. Esse compromisso eu tenho é comigo, antes de ter com o CSA e com toda a torcida azulina. Agora, volto a repetir, é muito fácil cantar de galo quando o galinheiro está vazio. Doutor Omar, boa noite. Antônio Torres, eu conheço a sua trajetória. Antônio. Inclusive, já votei 2 vezes o senhor como presidente da OAB. Obrigado, e sei do seu caráter, da sua índole. E eu dizia sempre isso, olha, o doutor Omar, e o senhor acabou de confirmar isso. Pode pecar pela falta de um conhecimento maior do futebol, que ele é um apaixonado do futebol. O senhor acabou de dizer. Eu errei porque eu sou um executivo, deleguei poderes às pessoas para formar o time e deu nisso tudo. Eu faço 2 perguntas ao doutor Omar agora. Primeiro, o senhor está assumindo toda a responsabilidade. Claro que o torcedor do CSA está chateado. Hoje o senhor é o Cristo, é o grande culpado de tudo, né? O torcedor me coloca nessa situação. Mas o senhor abre uma perspectiva para o final do seu mandato. O senhor tem mais 2 anos pela frente, com 1 ano agora. Tem mais 3. Mais 3, né? Já encontrei 1. Mais 3 anos. E o senhor tem 1 ano agora, de 2023, muito difícil. O senhor vai fazer a pré-Copa do Nordeste. O senhor está no Campeonato Alagoano, o senhor está numa Série C de Campeonato Brasileiro. Hoje eu acabei de falar aqui nos adversários que o senhor vai ter pela frente. Como o senhor vai projetar isso? Eu não vou entrar mais nesse detalhe do que foi dito aqui, daquilo, não. Quero saber o CSA para frente. Qual o projeto do CSA para a Série C e como o senhor pode se reacreditar junto a essa nação azulina? Veja bem, Torres. Então, primeiro, obrigado pelo que você falou. Nós vamos ter o pé no chão, realmente, Torres. Por exemplo, esse ano nós pecamos, não tem um time mais jovem, e eu cheguei a perguntar na montagem do time que a idade estava avançada, e foi me dito que não,
que com 5 substituições essa questão de idade não pesaria. E terminou pesando um pouco. A gente precisaria de força e velocidade e nem sempre tivemos, né? E também apostar na prata da casa. E às vezes que eu me manifestei nesse sentido, eu era dito que eu estaria jogando a toalha. Mas isso faz parte do aprendizado, que hoje eu posso dizer que eu estou PhD em sofrimento e nessas montagens de time. Agora, o que nós vamos buscar? Dentro do perfil da Série C, nós vamos buscar jogadores que nos deem a condição de disputar e quem sabe até a segunda estrela. Mas o que falta, na verdade, o que não vai faltar, na verdade, é empenho e buscando aquilo que for de necessário para que o time da Série C seja um time aguerrido e volte a dar alegrias à nossa torcida. No segundo momento, essa parte mais técnica é um compromisso que eu tenho com o Raimundo de que uma montagem dele. Logicamente que de agora em diante, em toda a montagem, eu vou estar mais próximo e vou investigar. A primeira coisa que eu vou fazer para qualquer jogador é ligar para o presidente do clube que o cara teve lá, que foi uma orientação que eu recebi, uma aula que eu recebi dos presidentes na reunião que tive a semana passada da Liga do Nordeste, ligar para os demais presidentes e saber, olha, o jogador tal, o que é que você me diz dele? Né? Para que a gente realmente erre menos, né? Ou não erre, que é quase impossível. Mas esse é o nosso desejo. E quanto à montagem realmente do clube, eu preferiria, para não passar por cima, que o nosso querido Raimundo Tavares desse essas respostas a você. Presidente, muito boa noite, obrigado pelos esclarecimentos, hein? Eu é que agradeço e agora, como já não tem mais o que se prejudicar, porque o que foi possível ser feito para prejudicar a gestão e o futebol esse ano aconteceu, e eu espero que não volte a acontecer no ano que vem, apesar de já terem me alertado que isso vai continuar, né? Mas eu espero conseguir blindar o CSA de uma maneira que a gente volte a ter conquistas e em breve a gente esteja disputando a Série B novamente. Esse é o nosso maior intuito. Eu agradeço essa oportunidade e vou, assim que chegar em Maceió, vou me preparar o ambiente para a gente ter uma exclusiva, onde quero mostrar alguns documentos muito interessantes, sabe? Quanto a essas gestões tão transparentes que dizem por aí. Muito obrigado e uma boa noite.